Queridos e amados, graças a Deus estou aqui mais uma vez para estar ministrando a palavra do Senhor ao nosso coração, a todos os seguidores, a todos aqueles que ouvem e assistem o nosso vídeo no canal do YouTube, que você possa ter da parte de Deus, queridos. Nesse momento, quero deixar para os irmãos, no livro de Isaías, 1:4, que diz assim: irmão, o tema do vídeo de hoje é: o que é o pecado? O que o pecado representa? Quero ler aqui uma referência, Isaías 1:4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de maligno, filho de corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Queridos, a Bíblia está me dizendo claramente: ai desta geração, queridos, que abandonaram Deus, blasfemaram do Santo. Queridos e amados, nós observamos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é categórica em verdade. Ela é verdadeira. Queridos, eu quero mostrar 7 coisas que representam o pecado. O que é o pecado? Queridos, em primeiro lugar, o que é o pecado? É uma mancha que ninguém pode remover. Segundo Pedro 13:15. O pecado é uma mancha. Quando, queridos, nós pecamos, torna-se uma mancha na nossa vida, que homem nenhum tem o poder de limpar. Então, o que é o pecado? Em primeiro lugar, o pecado é uma mancha que ninguém pode remover. Segundo Pedro 2:13-15. Queridos, só o sangue do Cordeiro, só Jesus Cristo pode limpar o homem. Só Jesus Cristo pode passar o seu sangue sobre a vida do ser humano e provar para o homem que Deus é poderoso e pode limpar o homem. Então, em primeiro lugar, o pecado é uma mancha que ninguém tem o poder, homem nenhum tem o poder de remover esta mancha. Em segundo lugar, o que é o pecado? É uma doença que ninguém pode curar. Isaías 1:6. Querido, o pecado, ele representa uma doença na humanidade. O pecado, em segundo lugar, na mensagem de hoje, ele representa uma enfermidade. O mundo está enfermo. O mundo está em lepra. O mundo está precisando da cura. O mundo está precisando de um milagre. Então, em segundo lugar, o que é o pecado? É uma doença que ninguém pode curar. Isaías 1:6. Queridos, o pecado é uma doença. O pecado, ele é como câncer. A pessoa sente uma dor e ele vai inflamando. O pecado é desta forma. O homem peca, continua a pecar e chega o dia que o homem não consegue mais dominar o pecado. Assim é como uma doença. A doença começa machucado e ela começa a flemar, começa a ficar infeccionada
e chega o dia que a medicina não dá conta mais de remover a enfermidade. Assim é o pecado. Queridos, só Deus tem o poder de remover o pecado. Só Deus tem o poder, querido, de sarar esta nação. Em terceiro lugar, o que o pecado, o que é o pecado? É um fardo que ninguém pode suportar. Isaías 1:4, aonde nós lemos. Queridos, as nações se afastaram de Deus, deixaram o Criador e estão seguindo a criatura. Queridos, eu vendo, não vou tocar em religião, mas vou falar o ponto-chave da palavra. Eu vi um homem dando um ensino, ensinando e dizendo que Maria comanda os anjos, Maria comanda o exército do céu, Maria responde, José também faz milagre, José é intercessor, José, quando alguém chegar no céu, José vai interceder. Isso é uma verdadeira mentira. Queridos, eu fico prestando atenção como o homem distorce a Bíblia, como o homem distorce a palavra para os seus próprios benefícios, para arrastar a multidão aos seus seguidores. Queridos, nós podemos entender, Maria, ela foi só um canal de Deus para gerar Jesus Cristo. José, simplesmente ele foi um canal de Deus para casar com Maria e cuidar de Jesus Cristo como criança. Querido, nada mais Maria, José e Pedro fará. Eles estão dormindo no sono com o Senhor. Se você tem dúvida, me pergunte que eu te provo isso na Bíblia. Queridos, a quarta, o que é o pecado? Ou seja, resumindo o que estava contando, Maria não salva, Maria não intercede, Maria não cura, Maria não liberta, e tampouco o José. Maria foi simplesmente como a minha mãe. José simplesmente como a mim, como homem. José não faz nada por ninguém. No Nordeste eu aprendi que acendendo uma vela para José, ou fazendo voto, ele mandava chuva. Mentira, quem manda chuva é Deus. Maria não intercede por ninguém, é Jesus. Vamos lá. A quarta posição desta mensagem, o que é o pecado? São algema que ninguém pode abrir. Isaías 61:1. O pecado representa algema. Para o que significa uma algema? Prisão. Significa estar aprisionado. A pessoa estando aprisionado, não tem como ele se defender. Estando preso, o ser humano não dá conta de fazer praticamente nada. Querido, em quarto lugar, o que é pecado? O que o pecado representa? São algema que ninguém pode abrir. Isaías 61:1. Queridos, quantos estão algemados? Quantos estão encarcerados? Quantos estão amarrados, atados às suas mãos por causa do pecado? Queridos, eu quero dizer para os irmãos que o pecado representa uma algema nas mãos do homem. Prendeu, agora vai matando aos poucos. Queridos, mas não deixe que o pecado lhe algeme.
Porque quem tem a chave é Jesus Cristo. E diz, a porta que eu fecho o homem não abre, mas a que eu abro o homem não pode fechar. Ô glória! É, meu irmão. A quinta colocação ou posição que diz, o que é o pecado? É uma corda que ninguém consegue arrebentar. Provérbios 5, 22. O que é o pecado? A quinta colocação é uma corda que ninguém consegue arrebentar. Provérbios 5, 22. Queridos, o pecado ele representa uma corda. O que a corda serve? Eu marrei, irmão, porco. Eu marrei touro. Marrei animal quando era ainda jovem no Nordeste. Queridos, eu praticamente nasci no Nordeste, cresci não, fiquei velho, que sou pequeno. A minha infância foi um pouco no Nordeste. Então eu sei para que serve a corda. Então o pecado, ele representa, o que é o pecado? É como uma corda que amarra. Queridos, o saudoso Jair Pires diz, o pecado não dói, o pecado não dói. Ah, irmão, o pecado não dói não, o pecado é doce, o pecado é bom. Pecado é bom demais, pecado é delicioso. Mas agora o que amarga é a consequência do pecado. O que dói é a consequência do pecado. Queridos, porque eu sou testemunha disso. Mas eu quero dizer para você, essas cordas que representam o pecado, que amarra, só Jesus Cristo tem o poder de quebrar, cortar essas cordas. Em sexta posição, o que é o pecado? É um ídolo do qual ninguém consegue se livrar. Ezequiel 14, 3 e 4. É um ídolo. O pecado é um ídolo. O pecado é um ídolo do qual ninguém consegue se livrar. Irmão, homem nenhum consegue deixar o pecado. Homem nenhum consegue se libertar do pecado. Agora, nós temos a missão de pregar a libertação. E Jesus Cristo, nosso Senhor ressuscitado, o nosso Senhor, Ele tem o poder de libertar o homem do pecado. O que o pecado representa? A sétima. Querido, o que é pecado? Não, a sexta. Sexta posição, onde li. O que é pecado? É um ídolo do qual ninguém consegue se livrar. Ezequiel 14, 3 e 4. O pecado, irmãos, é algo que eu não dou conta. Se Deus não for comigo, jamais eu me libertarei, jamais eu darei conta. Mas uma coisa eu deixo bem claro para os irmãos, para resumir, a sétima posição desta mensagem, para nós englobar e fazer o fechamento desta mensagem. Mas Jesus é o libertador. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Queridos, João 8,36 está bem claro. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Queridos, me deixa uma dúvida ou abrir um parênteses neste versículo.
que parece que tem pessoas que Jesus não liberta. Que Jesus não é porque ele não quer libertar, é porque as pessoas não dão lugar. Queridos, me parece que neste versículo me dá a entender: pois se o Filho vos libertar, sereis livre. Então há muitas pessoas que não é liberto porque Cristo não libertou. Certamente. Ontem, vendo o jornal, vi uma repórter dizendo: esse cidadão estrupava 2 filhas e mais 2 adolescentes. E no resumo da sua colocação, da sua mensagem, da sua entrevista, da reportagem, ela disse: e ele é um pastor. Queridos, uma pessoa dessa nunca foi liberto. Nunca conheceu Cristo, o verdadeiro. Porque quando Cristo liberta, verdadeiramente sereis ou é livre. Querido, eu estou livre de não pecar? Não, de maneira alguma. Queridos, eu estou imune de morrer em pecado? De maneira alguma. Eu estou imune de nunca pecar? Tô não. Agora, querido, tem que partir de mim a vontade de servi-lo a Deus e não deixá-lo os princípios de Deus. Queridos, a Bíblia nos mostra que Caim e Abel eram 2 irmãos que nasceram de um útero só. E agora Caim, tudo o que ele fazia era por inveja. Tudo o que Caim fazia era fracassado. Tudo o que ele fazia parece que não concretizava. Tudo o que ele fazia era com mal intenção. E tudo que Abel fazia, queridos, tudo o que Abel fazia era aceito por Deus. Tudo o que Abel fazia era para a glória de Deus. Amados, só me dá a entender uma coisa: que eu tenho que fazer a coisa certa, tenho que viver corretamente e tenho que fazer o que Deus me ordena, para Deus me abençoar. Querido, então você viu aí 6 coisas que representam o pecado, mas uma que liberta, que é Jesus Cristo. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória! Queridos, não tem bonitão, não tem bonitinho, não tem teólogo, não tem bacharel, não tem doutor, não tem plebeu, não tem mendigo que alcance a vitória se Deus não tiver. Queridos, Deus me deu o conhecimento. Deus me deu um conhecimento que um dia Ele me chamou e me deu um conhecimento. Mas eu não confundo conhecimento com teologia. Não confundo teologia com a graça de Deus. Não, teologia está dizendo conhecer a Deus. Saber quem é Deus. Quantas vezes que eu preguei dizendo que teologia era coisa do diabo? Não é nada, irmão. Teologia quer dizer conhecer Deus. Deus precisa ser revelado a mim e você. E aí você se defende do pecado. Você conhecendo Deus, você vai saber o que é pecado. Queridos, eu deixo essa palavra para você. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a manusear a palavra, eu pude ver que conhecer Deus é que o homem precisa. O homem precisa conhecer Deus. Não pegar o conhecimento de Deus e querer bater nos outros ou querer ser melhor do que os outros. Não. Deus me ensinou a conhecer Ele para ensinar outras pessoas.
se defender do mal e conhecer Deus. Queridos, que Deus te abençoe e um feliz sábado. Que Deus te honre. Leia a Bíblia. Busque a palavra. Leia a palavra. Deus quer se revelar a você. Mais um pouquinho. O vídeo está grande, mas mais um pouquinho. No Velho Testamento, Deus falava através da voz. Abria o céu e falava com os profetas. Falou com Moisés, Noé, Moisés, Abraão. Mas hoje mudou, irmãos. É a Bíblia, 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 é a Bíblia. A Bíblia é o manual, a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você vai ser um crente derrotado, você é um crente fraco, você é um crente fracassado. Mas se você ler a Bíblia, você vai ser vitorioso. Pode passar a luta que passar. Pode até faltar na tua casa, no teu celeiro, mas não falta conhecimento. E através do conhecimento, através da graça de Deus, Deus te manda o que você necessita. Amém? Que Deus em Cristo abençoe.